Veriza FM, 4 horas e 7 minutos. Boa tarde, Braslândia. Você está ouvindo o programa Distrito Musical aqui no seus 98.1 de Braslândia. Estou recebendo agora o candidato a governador de Brasília pelo PCO, Renan Rosa. Governador, seja bem-vindo à Veriza FM. Obrigado, Matheus. Queria agradecer aí a Rádio Veredas por essa oportunidade. Eu acho que diante de eleições absolutamente antidemocráticas e restritivas, que são essas, até uma característica, né, do antidemocrático que nós estamos vivendo agora, né, é uma oportunidade a gente estar aqui, né, poder colocar a nossa posição política, como a gente vê a situação, não simplesmente do conjunto do DF, mas do próprio país, uma vez que a situação do DF, obviamente, assim como de qualquer estado brasileiro, está absolutamente associada à situação do país, né? Governador, como o senhor vê hoje Brasília? Como o senhor vê Brasília hoje, na atual situação política de Brasília? Bom, o atual sistema Hollenberg. Brasília, nesses últimos, particularmente nos últimos 3 anos, primeiro, antes de entrar na questão de como eu vejo Brasília, o que a gente tem que entender é que o Hollenberg, ele fez parte de um movimento que culminou que foi um golpe de Estado que teve no país, né, que começou, vamos dizer assim, como o primeiro marco com a deposição da presidenta Dilma através de um impeachment absolutamente fraudulento, né, e o Hollenberg, ele fez parte desse time, né, foi aqui no DF, ele foi atuante disso aí. Em primeiro lugar, apoiou lá o Aécio Neves, né, que era eles tentaram viabilizar esse golpe via eleições, não conseguiram, e depois eles partiram para a derrubada direta da presidenta através desse impeachment, que, como eu disse aqui, foi absolutamente fraudulento, foi uma farsa total que nós tivemos na política nacional. Então, na medida que as consequências desse golpe, de um ponto de vista para a população de Brasília, assim como para o conjunto da população brasileira, são absolutamente nefastas. Nós temos aí essa emenda constitucional 95, que congelou os gastos públicos por 95 anos, que atinge diretamente, por 20 anos, que atinge diretamente as condições do DF, do ponto de vista da assistência fundamental à população, seja na área de saúde, na área de educação, isso obviamente envolvendo os salários dos servidores, e aí os seus, questão, por exemplo, da previdência dos servidores, o IPREV aqui no GDF, né? Enfim, é um golpe que veio para desmantelar o Estado. E Brasília está, como o país de conjunto, está sofrendo essas consequências. E o senhor, como governador, quais são as mudanças que o senhor, de imediato, o senhor vai praticar? Olha, o nosso partido, ao contrário do conjunto dos partidos aí, eu diria que praticamente 100% do partido do país, a gente não faz promessa. A gente não acredita que as transformações que são verdadeiramente sentidas pela população, nós vamos conseguir isso aí via eleição, via a eleição de um candidato A, B ou C, ou eu, ou qualquer outro que seja, que faça, venha aqui e diga que vai fazer isso, porque nós não acreditamos que nada é dado para os trabalhadores. Nada vem no sentido de atender às reivindicações dos trabalhadores. A única maneira que os trabalhadores, os explorados têm de conquistar suas reivindicações, seja a questão salarial, seja a questão problema da terra, seja o problema da educação, da saúde, quer dizer, tudo que diz respeito à vida dos trabalhadores, isso só pode ser alcançado através da mobilização e da sua luta. É nesse sentido que o nosso partido se apresenta nessas eleições, chamando em primeiro lugar que os trabalhadores se mobilizem, independentemente de governo, independentemente de período eleitoral, para buscar as suas reivindicações, né? Depois, nós achamos que diante do golpe de Estado que nós vivemos hoje, a tarefa central dos trabalhadores é lutar contra esse golpe, né? Porque sem nós derrotarmos o golpe, nós não vamos ter nada. A política que eles pretendem para a população é uma política de terra arrasada, é liquidar com os mínimos direitos, com as mínimas condições de vida da população, retirar esses recursos para poder favorecer grandes grupos econômicos, favorecer banqueiros, enfim, é uma política de terra arrasada. Então nós não acreditamos que aqui se trata de um problema de promessas, se trata de um problema de lutar contra esse golpe. E nós entendemos que a maior expressão política da luta desse golpe no atual momento é o problema da candidatura do companheiro Lula.
não simplesmente de um ponto de vista eleitoral, mas fundamentalmente porque Lula é a expressão dessas reivindicações da oposição dos golpistas, é a oposição ao que os golpistas estão fazendo no país. Então, quando o senhor fala em golpe, seria a prisão do Lula? Sim, o golpe, um dos aspectos centrais do golpe, sem dúvida nenhuma, foi a prisão do Lula. Uma prisão absolutamente sem nenhuma base jurídica, sem nenhuma base legal, sem nenhuma base criminal para que ele tenha sido preso. Lula, justamente por isso, o objetivo das eleições aqui, né, desse processo eleitoral, e por isso que ele está sendo um processo absolutamente antidemocrático, diz respeito à questão do Lula como uma questão fundamental, porque a população vê no Lula justamente a luta contra esse estado de coisas que está colocadas aí, e por isso que ele não pode participar das eleições. Mas o senhor não acha... Em Gerais, essa é a posição do nosso partido. Mas o senhor não acha que, assim, eu estou falando que não existe, por exemplo, mudança, que a gente não pode haver mudança o senhor não pode prometer nada com relação à mudança, uma vez que todo mundo espera pela mudança? Sim, a gente procura esclarecer que nós só podemos ter mudança se a gente lutar contra o golpe. Porque, de contrário, a política, por exemplo, vamos pegar a política aqui que foi levada pelo golpe no último período aqui com o governo Hollenberg. O que foi? Ela foi uma reprodutora fiel da política do governo federal contra o povo. Então não é um problema de você substituir o candidato aqui e diante desse aparato repressivo, desse aparato de manutenção do golpe, tá certo? Que está colocado na estrutura brasileira, passa pelo judiciário, passa pelas Forças Armadas, passa pelo legislativo, pelo próprio executivo. Então, você tem uma posição que nós vamos criar uma ilha de bonanças, de desenvolvimento econômico e social no DF, sem considerar sobre o desmonte que está sendo feito no país, é você criar uma fantasia que não é real, é você procurar buscar uma ilusão para a população que não se verifica na prática. Então, no caso, o senhor, com uma visão política, o senhor acha que não tem como assim mudar Brasília de uma noite para o dia? Tem que ter tempo de conversa? Brasília, as reivindicações fundamentais da população, como eu falei aqui, a gente não tem que esperar por eleição. Os trabalhadores têm que se organizar para conquistar isso aí através da sua mobilização, através da sua organização, seja nos sindicatos, seja através das moradias, das associações de bairro, seja nas diversas instâncias que estejam colocadas aí para a sua organização. Tá entendendo? Então, nós achamos que sim, é possível, mas essa possibilidade, ela só pode ser efetivada se nós nos chocarmos com o status quo que está colocado aí. Não adianta, se o trabalhador vier com a expectativa de que o candidato A, B ou C vai chegar lá e vai resolver um problema, quando na verdade, se você for pegar os candidatos de Brasília, a esmagadora maioria apoiou essa política que está aí. Então, como que você vai fazer algum tipo de mudança se você é tributário dessa política que está atacando os trabalhadores? Se você é tributário de uma política que diminui os recursos, congela o orçamento nacional e do qual Brasília é totalmente dependente por 20 anos. Se cada vez mais os recursos da educação, da saúde diminuem, né? Então, nós achamos que os trabalhadores têm que se organizar, sim, através das suas associações, mas, fundamentalmente, nós defendemos, por exemplo, a constituição de comitês de luta contra o golpe. Por quê? Mas isso aí não é competência, governador, competência da Câmara Federal? No caso, o senhor teria que trabalhar lá como... A competência da Câmara Federal foi promover esse festival de horrores. Sim, mas aí nós estamos falando de governo. Governo de Brasília. Sim, mas a Brasília também reproduz em medida isso aí. Por exemplo, o assalto às verbas da aposentadoria através do IPREV, o problema do congelamento do salário dos servidores, a questão de você não pagar pecúnias aos professores, a questão da degradação da saúde pública. Então, enfim, tem um conjunto de medidas que estão sendo impulsionadas no GDF, que a gente vê, obviamente, na deterioração do próprio patrimônio público, caindo viaduto. Você vai na rodoviária, está totalmente demolida a rodoviária do plano piloto, enfim. É uma política que não tem nenhuma base, que não vem em nenhum sentido de
atender às necessidades da população, mas vem no sentido de retirar dos trabalhadores para atender outros interesses. Então, você acreditar que o problema vai ser resolvido elegendo A, B ou C, é buscar uma fantasia, e nosso partido não busca fantasia. Nós, pelo contrário, a nossa política é de procurar esclarecer os trabalhadores, os explorados, e mostrar que só a nossa força, a nossa união em organismos que de fato se choquem com essa estrutura de golpe que está colocada aí, como é o problema fundamental que nós acreditamos hoje, que são os comitês de luta contra o golpe, que nós do partido e vários segmentos do PT procuramos impulsionar, não vai ser possível reverter o quadro que está aí. Eu queria perguntar também para o senhor, né, como o senhor vê hoje a política brasileira, o cenário atual? O cenário atual é macabro para a população brasileira, né? O cenário atual, ele visa fundamentalmente, né, como eu falei esse problema anterior aqui, visa fundamentalmente retirar da população para poder favorecer o grande capital. Vamos pegar aqui um exemplo. Um dos motes do impeachment da Dilma, um dos cargos-chefes, não do impeachment, né, todo esse processo aí de golpe, é essa operação chamada Lava Jato, que em tese ela seria para poder atacar os corruptos, combater os corruptos, isso e aquilo. Então nós pegamos a operação Lava Jato, ela, salvo engano, ela recuperou até agora alguma coisa em torno de 2, acho que não chega a 3 bilhões de reais, né? Essa dita recuperação dos créditos através das delações premiadas, através da negociação com vários setores aí do grande empresariado, particularmente as empreiteiras. Enquanto isso, essa operação, ela foi ponta de lança, por exemplo, está sendo ponta de lança no desmonte da Petrobras. Então você veja o seguinte, apenas em termos de isenção de impostos para as grandes petroleiras mundiais que compraram a preço de banana vários lotes do pré-sal, são 1 trilhão, a previsão é que seja 1 trilhão de reais em 20 anos, ou seja, isso dá quase 100 bilhões por ano que eles estão tirando da população, veja, e dentro de um orçamento que em grande medida seria usado para a educação e para a saúde. Então essa é a política que está hoje, que é a grande questão que está colocada no país hoje, né? Que é o problema de você desmantelar o Estado brasileiro. Por exemplo, já se fala em entregar a própria Amazônia para os norte-americanos. Eles falam agora em privatizar o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani. Quer dizer, que é um aquífero subterrâneo que poderia, do ponto de vista da sustentabilidade do país, da sustentabilidade de atender às necessidades de água do país, suprir, né, todo o conjunto da população por dezenas e dezenas de anos. Eles vão entregar isso aí para a Nestlé. Enfim, eles agora entregaram a Embraer, que tem uma tecnologia inclusive de defesa do país, eles entregaram isso aí para os norte-americanos, para a Boeing americana. Então, na verdade, assim, é uma política de dilapidação do conjunto do país. É por isso que nós não nos colocamos numa perspectiva de achar que as eleições vão resolver os problemas. Pelo contrário, eles estão utilizando a eleição como uma manobra para justamente implementar esse estado, aprofundar esse estado de coisas que eles já começaram. A começar pela questão central, que é a exclusão do Lula das eleições. Então, eu diria para você o seguinte, que o quadro no Brasil é muito sombrio. É muito sombrio, né? O que eles pretendem fazer, isso aí em todas as áreas. Você pega, por exemplo, o problema da segurança. No Rio de Janeiro, nós temos lá a intervenção federal lá, que através do Exército. Ela começou em fevereiro passado. De lá para cá, os números de chacina mais do que dobraram. Os assassinatos de trabalhadores da periferia, do povo pobre, do povo negro, mais do que dobrou nesse período aí, né? E enquanto isso, a miséria, você já está produzindo mais e mais favelas no Rio de Janeiro. Eu vi dados esses dias que nesse último ano nós já tivemos uma nova Acari em termos de favela, apareceu no Rio de Janeiro, se não me engano é Acari. Enfim,
é uma política de ataque sem limites à população. Por isso que eles querem criar um Estado cada vez mais repressor. Por isso que o papel do Exército é reprimir a população para tentar abafar justamente a revolta latente que toma conta do povo brasileiro. Essa é toda a política que está colocada para o próximo período. Por isso que nós não achamos que a questão se resume às eleições. Nós achamos que muito pelo contrário, as eleições, como elas estão se colocando, particularmente a eleição presidencial, é uma fraude. Nós deixamos isso bem claro, porque a exclusão do Lula das eleições, para a gente, configura uma fraude nas eleições. Sim, eu queria saber do senhor como o senhor vê hoje a educação. Então, o nosso partido, nós temos uma política para a educação. Em primeiro lugar, a educação, assim como a saúde, não é comércio. Então, nós defendemos que a educação tem que ser uma educação laica, pública e que garanta o atendimento de uma educação de qualidade, tanto do ponto de vista dos alunos, em condições de atender, né, a todas as suas necessidades, né, no âmbito geral, né, seja o problema da assistência médica no interior da escola, seja o problema alimentar, né, seja o problema educacional, mas em primeiro lugar, quer dizer, concomitante com isso, nós achamos que os professores têm que receber um salário que efetivamente atenda às suas necessidades. Então, por exemplo, aqui é um absurdo que os professores do GDF tenham um auxílio saúde de R$200 e poucos por mês, que eles tenham um auxílio alimentação, que é um verdadeiro vale-coxinha. Quer dizer, aquelas pessoas que educam os nossos filhos, não têm as mínimas condições de desenvolver efetivamente a sua profissão. Isso nós estamos falando de Brasília, e o senhor teria planos? Que desse ponto de vista ainda é uma situação menos pior do que o quadro nacional. Você imagina essa política reproduzida nacionalmente. Então, enfim, nós temos uma política, nós defendemos que a educação, ela efetivamente tem que ser voltada. Mas como que se faz isso? Nós achamos que para se fazer isso aí, a comunidade escolar tem que estar à frente da construção de um verdadeiro modelo de educação que atenda a população, que seja um verdadeiro instrumento transformador da população. E isso só pode acontecer com ela organizada, a começar por esses segmentos que estão diretamente ligados à educação, os próprios professores, os alunos, a comunidade escolar de conjunto, né, os pais de alunos, os servidores da educação, enfim, é essa comunidade organizada através de conselhos tripartites, onde tenha pesos de acordo com a sua verdadeira participação na educação, né? Por exemplo, alunos são maioria, os alunos têm que estar à frente junto com os seus pais na gestão das escolas. Então, é dessa maneira que nós achamos que nós começamos um verdadeiro movimento transformador, né? Então, da maneira como está hoje, são subsídios. Nós somos absolutamente contrários à entrega de qualquer tipo de subsídio estatal para o ensino privado, nenhuma verba do Estado para o ensino privado. Tá certo? Nós somos a favor, inclusive, nós defendemos que trabalhar na perspectiva de que a educação, de um ponto de vista geral, seja estatal. Então, assim, como o senhor é do Partido da Classe Operária, eu gostaria de saber do senhor como o senhor viu essa modificação trabalhista, essa lei que foi modificada, então, esse ano, né? Que foi até que passou, né? Foi implementada esse ano. Ela primeiro foi aprovada no Congresso, e agora ela primeiro teve, né, a quebra da CLT, né, que foi uma conquista dos trabalhadores da década de 40 ainda, isso, né? Exato. O Brasil até aquele período não tinha direito, não tinha um salário mínimo, não tinha nenhum tipo de regulamentação com relação às férias, enfim. E a CLT foi uma conquista da luta dos trabalhadores daquele período. Então em primeiro lugar, eles quebraram isso aí. Depois, aliás, concomitante a isso, eles aprovaram no Congresso a lei da terceirização, que é uma lei que está aí, foi colocada ainda na época do governo Fernando Henrique Cardoso, mas diante da própria crise do governo Fernando Henrique Cardoso, eles não conseguiram implementar. Durante o período de governos do PT, isso aí ficou
lá guardado, as 7 chaves, e eles, né, com o golpe, eles trouxeram à tona essa política novamente. E agora ela acabou de ser ratificada pelo STF, dando garantia absoluta e restrita da terceirização. Como a gente vê isso? A terceirização e a quebra da CLT, ela visa fundamentalmente promover um brutal arroxo salarial na população. De que maneira que será feito isso aí? Você substituindo trabalhadores, né, vamos pegar o caso da categoria de professores que a gente estava discutindo aqui, os professores. Você quebrar com a estrutura de servidores, de professores que nós temos hoje e começar a intensificar um processo de terceirização. Você substitui, inclusive já tem em voga isso aí, por exemplo, nas escolas de creche, né? Já tem uma política nesse sentido que está sendo implementada, que se utiliza inclusive da terceirização, que está sendo implementada pelo Hollenberg, né? Como disse um dos donos de uma creche, de uma associação, né? Falou o seguinte, que o Hollenberg está, como é que se diz? Leiloando as crianças, né? É uma política de leiloar as crianças. Quer dizer, aquelas escolas, aquelas associações que estão responsáveis, né, que concorrem, né, para implementar, né, a escola terceirizada, vamos dizer assim, quem oferecer menos ganha, tem direito a gerir o ensino naquelas escolas, né? Enfim, essa é uma política que visa desmontar o Estado. Ela visa, por exemplo, como eu falei aqui, substituir, né, uma mão de obra que tem hoje por valores insignificantes, ao mesmo tempo que você corta salários, você aumenta a jornada de trabalho, você obriga as pessoas a trabalharem mais, você corta o direito de férias, você corta, por exemplo, os processos trabalhistas, você de tal maneira oficializa um estado de coisas que você evita que trabalhadores entrem com processos contra a empresa que ele trabalhava. Enfim, você promover isso em escala geral, um achatamento brutal. E essa diferença de recursos, porque aí eles vêm dizer, tem todo um papo de que aumentaria o emprego, muito pelo contrário. Isso aí vai levar a mais desemprego, porque se você promove um achatamento salarial, por um lado. Por outro lado, você coloca, você cria uma estrutura que você pode trabalhar, aumentar a jornada de trabalho, já se fala, tem segmentos que defendem até o aumento da jornada de trabalho para 60 horas semanais, você vai ter menos necessidade de ter pessoas trabalhando. Então, enfim, é uma operação de conjunto que visa desmantelar a organização dos trabalhadores. Isso aí tem um lado sindical também. Por que eles querem desmontar os trabalhadores enquanto as suas entidades organizativas, né, tipo sindicatos? É porque os sindicatos são elementos que travam a luta pelos trabalhadores, são elementos que ajudam na consciência de classe dos trabalhadores. Então, também nesse sentido, a reforma trabalhista vem nesse bojo, né? Então, enfim, são medidas que vêm para um desmonte, para uma desorganização absoluta dos trabalhadores enquanto classe, vamos dizer assim, organizada, pelo menos em parte, como... Ok, então nós finalizamos esse primeiro bloco de entrevistas aqui na VZFM. Nós vamos a um breve apoio cultural e já voltamos aí com o candidato a senador por Brasília, né, Danilo Matoso, do PCO. Já voltamos agora, 4h30. 4h38 na Vereza FM. Boa tarde, Braslândia. Aqui você está no programa Distrito Musical. Pode ligar e participar no 3691-5353. Agora iremos entrevistar o candidato a senador por Brasília do PCO, Danilo Matoso. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Matheus. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, na Rádio Veredas, no programa Distrito Musical. Conversar aí com o Christian, com toda a turma daqui, entender quais são as demandas, quais são as expectativas e poder explicar nosso programa. Boa tarde, professor Christian Teodoro, professor de Arte e Ciência Política de Brasília. Boa tarde, Christian. Oi, Matheus, tudo bom? Tudo bem. Bom, pessoal, comunidade Braslândia. Estou aqui de novo e estou com a honra aqui da gente conversar com o Danilo, candidato ao Senado pelo PCO, e o candidato ao governo pelo PCO também, o Renan. Então é uma honra Brasília já receber, né, pessoas tão
ilustres aí, preocupadas com... E Braslândia tem que conhecer esse pessoal, né, Clígia? Preocupadas com o destino do DF e do país aí. Eu queria primeiro, Danilo, que você se apresentasse e você falar por que você decidiu ser candidato a senador. Por que você entrou na política hoje e você é candidato a senador? Bom, eu tenho 44 anos, né? Sou arquiteto urbanista de formação e profissão. Tive um período aí de dedicação à vida acadêmica, onde eu fiz mestrado, doutorado na Universidade de Brasília. Sou servidor público na Câmara dos Deputados, onde eu também trabalho como arquiteto. E a partir de 2016, né, quando houve impeachment da Dilma Rousseff, que foi um momento decisivo do golpe de Estado em curso, eu decidi começar a atuar politicamente. E o partido que mais resolutamente lutava contra o golpe era o Partido da Causa Operária, partido marxista, trotskista, revolucionário, e a gente vem ajudando a construir o partido junto desses companheiros que já têm uma longa trajetória aqui em Brasília, né? Estava vendo que o PCO ele surgiu do PT, é isso? O PCO ele foi uma das correntes que fundou o PT no final da década de 70 e início da década de 80. Né? Era uma corrente, Causa Operária, que era formada por metalúrgicos do ABC, por um grupo de professores e estudantes da USP também, que se reunia na chamada Libelu, e eles foram uma das correntes que ajudou a fundar o PT, que então e hoje é uma grande frente de esquerda, né, mas que na época tinha um propósito de lutar contra o regime militar, né, na época. Então, a Causa Operária continuou como uma corrente dentro do PT até 1991, sim, quando foi expulsa justamente pelo grupo aí do Lula e do Zé Disseu, que era a então articulação, e hoje é a chamada CNB, né? Ou seja, é o campo majoritário do PT. É bom falar isso porque até acho que quebra um pouco a ideia de que o PCO está lutando contra a prisão do Lula por alguma razão pessoal ou por lulismo, puro e simples. Não é nada disso. A luta pela liberdade do Lula, pelo seu direito de ser candidato a presidente, é uma revolução política em função do que o Lula representa na luta de classes no Brasil. E qual a sua proposta hoje, né, caso você venha a ganhar como senador, sentar na cadeira de senador, qual a sua primeira proposta, o que você já gostaria de mudar de cara, de Brasília, assim, como você vê o Senado hoje integrado com a população brasiliense? Bom, é bom que se deixe claro, né, que assim, o Senado constitucionalmente é considerado a Casa dos Estados, né, a Casa do Povo é a Câmara dos Deputados. Ou seja, as entidades da federação, os entes da federação, que são representados nos 81 senadores, né, que têm aí 8 anos de mandato. Nesse sentido, como senador, cabe ao político, ao representante, tratar das políticas de Estado, propriamente ditas, mais do que questões locais, paroquiais, etc. Além disso, na visão do Partido da Causa Operária, quanto menor o colegiado, mais suscetível às pressões econômicas, né? Por exemplo, a gente vê o que está acontecendo com o STF agora. As pessoas se perguntam assim, por que os próprios ministros do STF, que foram indicados pelo governo do PT, estão votando a favor do golpe, pela perseguição ao próprio Lula, etc. Porque o indivíduo ele é muito suscetível à pressão econômica. Como você compara o poder de um indivíduo diante de uma multinacional como a Exxon, como a Chevron, etc. O poder de coação dessas corporações é muito grande. Então, isso, quanto menor o colegiado, mais suscetível à pressão desses grandes grupos, o sujeito, o indivíduo político é. O Senado, nesse sentido, é uma casa que tem poucos parlamentares. Então, ela acaba servindo como um parlamento, dentro do parlamento, que serve majoritariamente para defender os interesses dessa grande corporação. Então, como proposta preliminar, a gente propõe a extinção do Senado e a incorporação dos parlamentares do Senado a uma Câmara única, onde, por meio dessa coletividade maior,
os políticos sejam menos suscetíveis às pressões do grande capital internacional. O senhor não acharia que essa indicação a ministro do STF não deveria mudar? Deveria ser por vestibular ou por prova? Ou, o que o senhor acha? Não, a gente acha que todos esses processos ditos meritórios para cargos políticos, né, eles são viciados, porque no fundo eles sempre beneficiam um determinado grupo que é capaz de ter aquela formação. Nós acreditamos que todos os agentes públicos, e aí vai desde o juiz até o policial, o delegado de polícia, etc., devem ser escolhidos pela população. Deve ser eleição, deve ser um processo democrático, eles devem poder ser depostos pela população que os elegeu, e eles não podem ter cargos vitalícios. Eu vou pedir uma parte aqui, para deixar claro para o público que você está tratando de temas importantíssimos, mas um pouco complexos, vamos tentar destrinchar um pouco para o povo. Quando você fala de eleger o Senado e extinguir o Senado, que seriam 81 parlamentares, e absorvê-los, seria somar à Câmara dos Deputados? Como é que é? Sim, seria um parlamento único do povo brasileiro, representando só o povo. Esses senadores, sim, congressistas, né? O nome é o de menos, né? O que interessa é o que eles fazem. Esses 81 se juntariam aos 513 deputados, né? Entendo. Quando você fala em relação à questão do número no STF, e é uma percepção bastante interessante de que menos pessoas elas são mais suscetíveis às pressões econômicas, como é que seria? Seria ampliar o número de pessoas para o STF? Como é que seria essa proposta? Bom, a gente acha, em primeiro lugar, que não deve existir uma Suprema Corte com tantos poderes políticos quanto a Suprema Corte do Brasil hoje em dia tem. A gente acha que as questões do judiciário devem se restringir ao judiciário e não a questões de Estado. Questões de Estado devem ser resolvidas pelo parlamento. Então, isso é uma primeira questão. Segunda questão é que todos os juízes devem ser eleitos, na nossa visão. Mas eles não podem. Um número assim? Não, todos os juízes, todos. Sim, todos. Desde a primeira instância até a mais alta instância. Mas no caso dessa casa do STF, a gente é contra a existência do STF. Ah, é? Então não teria um superior tribunal? É porque é aquela questão, afinal de contas, a Constituição, ela foi feita por parlamentares eleitos pelo povo. Como você passa para um grupo de 11 pessoas que nunca foram eleitas o direito de legislar quando eles supostamente estão interpretando a Constituição? Quem tem que interpretar a Constituição é o parlamentar eleito pelo povo, não o juiz que ninguém colocou lá. Mas assim, porque a gente tem algumas instâncias superiores, tem um STF, tem um STJ, O STJ ainda tratando de questões judiciais, né, mas não constitucionais. Então acabaria a questão do STF, a gestão do STF, seria isso? Sim. Entendi. Posso prosseguir? Bom, em relação a essa questão aqui do DF, de Brasília, né? A gente tem aí 3 vagas do Senado, agora a gente está trocando para 2, depois uma, e a gente tem eu vou falar especificamente porque, na verdade, é a pessoa mais conhecida, que é o senador Cristóvão Buarque, e ele tem muita gente que acha que ele é um grande professor, não? Um grande político, mas tem muita gente que ficou muito insatisfeita com a trajetória política do senador Cristóvão Buarque, que está buscando a reeleição, porque ele começa dentro do movimento social, sai da reitoria da UNB e acaba mudando a ideologia durante esse trajeto, inclusive sendo sempre de esquerda, e depois que ele se afasta do governo Lula, quando foi ministro da Educação, ele apoia o PSDB com a candidatura do Alckmin, depois ele apoia o golpe de Estado contra a Dilma e, inclusive, passa a votar contra os trabalhadores durante os seus procedimentos, sua votação. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque ele está tentando novamente a reeleição, para que a gente pudesse realmente saber, será que, de fato, quem que tem razão?
em relação ao Cristóvão que mudou completamente durante a trajetória política de homem público dele. Como você pensa sobre Cristóvão Buarque? Bom, acho que aqui cabe a qualquer aspirante a um cargo político evitar fazer avaliações pessoais sobre os outros, né? Assim, do ponto de vista político, a notícia que a gente tem é que, na realidade, ele sempre foi bastante oportunista, né? E mesmo a defesa que ele faz da educação sempre foi uma defesa demagógica. Quer dizer, colocando aquelas coisas, que os filhos de políticos têm que ir para a escola pública. Quer dizer, na prática, o que isso aí virou? Nada. Né? E, assim, é evidente que existe isso dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores, e o Cristóvão não era exceção, né? A notícia que se tem do meio acadêmico é que ele nunca foi um grande professor e nem um grande teórico, sempre se escorou em outros colegas e ganhando campo em cima da sua suposta trajetória política. Na trajetória política ele fazia o contrário, ele ganhava campo em cima da sua suposta trajetória acadêmica. Então me lembra um pouco aquela história da sopa de pedra, né? O sujeito, na verdade, ele não é nada em um dos dois casos e fingiu ser tudo nos dois casos. O Cristóvão, ele é o comportamento clássico do político oportunista, demagogo, e de onde menos se espera é que não vem nada mesmo, né? Ou seja, quando a coisa apertou, quando o grande capital impôs o golpe de Estado sobre o Brasil, ele fez todo um mise-en-scène, como se estivesse pensando, deliberando. Mas a realidade é que a decisão dele já estava tomada, né, a favor do golpe. Eu acho que uma eventual preferência do eleitorado por ele se deve a toda a máquina eleitoral e da maneira como as eleições ao Senado, especificamente, estão sendo conduzidas no DF. Né? Ou seja, você investe em cima de não dar visibilidade aos novos candidatos. Basicamente, para o grande público, não existo. Sou só um nome que está lá com 1% de votos, enquanto todos aqueles que já eram conhecidos não têm os votos porque as pessoas conhecem. Você vota em quem você conhece, né? Então, assim, eles criam 1000 cláusulas, 1000 desculpas. São poucas as rádios que eu acho que, de uma maneira quase que hercúlea, conseguem trazer todos os candidatos para o debate. Nenhum jornal me chamou para dar entrevista. Só uma rede de TV me chamou para dar uma entrevista, que vai ser veiculada agora, segunda-feira. Quer dizer, eu e os outros candidatos, inclusive de partidos até de direita, a gente simplesmente não existe. É uma política de invisibilização das opções que as pessoas têm em prol daquelas que elas já conhecem e que a gente há de convir não vem tendo um bom resultado, né? Como é o caso do Cristóvão. Danilo, assim, no caso assim, que a gente pode contribuir, por exemplo, de uma forma democrática, através das rádios comunitárias, por exemplo, alguém que está te escutando agora e queira falar contigo, que queira debater essas ideias ou dúvidas em relação a questões políticas, como é que faz para a pessoa entrar em contato contigo? Bom, a gente tem vários canais de contato, né? Acho que primeiro é bom sempre falar da nossa imprensa, né? A Causa Operária tem uma imprensa, a imprensa operária, ela é o motor da nossa organização. Tudo que a gente faz gira em torno da nossa imprensa e todos os militantes escrevem para essa imprensa, eu inclusive, e vocês podem conferir no site causaoperaria.org.br o Diário Causa Operária Online, que é veiculado diariamente com mais de 50 matérias todos os dias, né? Algumas dessas matérias são selecionadas, são impressas no nosso jornal Causa Operária, que todos nós vendemos, né? E nós temos a nossa COTV, a Causa Operária TV, onde a gente tem o programa de maior audiência nossa, a análise política da semana, que passa todo sábado com o companheiro Rui Costa Pimenta, às 11h30 da manhã. Bom, dito isso, né, que a nossa via para fora, né, vamos dizer assim, para dentro, vocês podem acessar a página do partido aqui no DF, que ela é no Facebook, né, então ela chama PCO-DF29 no Facebook. Os dois candidatos majoritários têm páginas próprias que enviam mensagens diretamente para nós. No meu caso, Danilo Matoso PCO, dentro do Facebook. No caso do Renan,
Renan Rosa PCO, também no Facebook, né? Vocês podem entrar em contato por qualquer uma dessas vias que a gente responde imediatamente. Ok, então, eu queria lhe perguntar, Danilo, você como candidato ao Senado, né, qual a sua análise hoje de Brasília? Economia de Brasília, saúde, educação, cultura? Bom, eu acho que Brasília ela é um dos maiores símbolos da maneira alienada como a sociedade viu as próprias cidades, o próprio dia a dia. Né? Para todo brasiliense como eu, nascido e criado aqui, é muito estranho você ver as pessoas até hoje se preocuparem em criticar o plano do Lúcio Costa. Né? Então, ou seja, quando se fala de Brasília, se fala do plano piloto e nem sequer da cidade real, se fala do plano do Lúcio Costa. Quer dizer, as pessoas vivem no mundo ideal, vivem no mundo das ideias, porque o plano do Lúcio Costa já mudou muito. Ele nem sequer foi implementado conforme o plano. A cidade cresceu, a cidade é a grande metrópole, que abarca Braslândia, que abarca Taguatinga, Ceilândia, que já são conurbadas, né? Abarca Águas Lindas, até Águas Lindas em Goiás, Águas Claras, por outro lado, abarca Planaltina. Tudo isso, para nós, é a cidade. Deve ser considerado como Brasília, a nossa metrópole, que deve ser tratada com as suas centralidades, né? Estimulando, e aí sim, relembrando o plano do Lúcio Costa, estimulando os núcleos locais, gregários, né? Sobretudo por meio da educação, eu acho. As escolas são grandes centros comunitários, na verdade. Potencialmente, né? Como as escolas são distribuídas, elas atendem, idealmente, parcelas equivalentes da população. Por que não transformar todas as escolas em centros comunitários, onde as pessoas se reúnem em conselhos populares para decidir sobre os seus destinos? Não só sobre a educação, mas também o posto de saúde, onde ele vai se instalar, etc. Se você vê o plano original do Lúcio Costa, da unidade de vizinhança, que a gente tem aquelas escolas classe, as escolas parque, elas são pensadas exatamente desse jeito, para que a escola seja o centro comunitário. Então, eu acho que assim, para a gente trazer as pessoas de longe do mundo ideal, onde elas se preocupam com coisas abstratas como a luta contra a corrupção, entendeu? O ódio à esquerda, tudo isso que se vem implementando e que não corresponde à realidade, elas possam operar dentro das suas demandas mais concretas, mais diárias, por meio dos problemas da comunidade. Para finalizar, fazer uma pergunta. Como o senhor vê e viu aquele ato contra o candidato Bolsonaro? Bom, o ato contra o Bolsonaro, assim, eu não vou... É evidente que a gente colhe aquilo que planta, né? O sujeito que ameaça a classe trabalhadora sempre como ele ameaçou, né? De uma maneira agressiva, de uma maneira ostensiva. Outro dia ele falou que ia metralhar todos os petistas do Acre. Ele elogiou o ataque à caravana do Lula. Quer dizer, é um cara que quer matar o trabalhador. É natural que algum trabalhador se revolte e queira responder na mesma moeda, né? Para além dessa questão propriamente dita, eu acho que assim, o fato concreto que se coloca é que com esse atentado a imprensa capitalista, do modo geral, a grande imprensa, né, a Globo principalmente, operou uma virada na campanha e passaram a colocar o Bolsonaro na ponta de lança da campanha deles, né? Antes o candidato preferencial era o Alckmin. Sim. E eu acho que a partir do episódio dessa semana houve uma virada e o candidato preferencial dos golpistas, concretamente, passou a ser Jair Bolsonaro, o nazista. Professor Christian? Essa questão importante, você falou a última frase, nazista, porque às vezes a gente desconhece, né, esses termos, nazista, fascista, relacionado ao Bolsonaro. Por que, Danilo, então, que tem uma parte das pessoas que chamam Bolsonaro de nazista ou de fascista? E explica também um pouco essa diferença do nazismo para o fascismo. Bom, o nazismo é uma forma de fascismo, né? O fascismo, de modo geral,
é quando as pessoas acreditam única e simplesmente na ação irrefletida e racional em grupo, né? A expressão vem do fascio, né? Que é um facho, tanto que o símbolo do fascismo na Itália é um feixe, né? Um facho de flechas, né? Ou seja, as pessoas se unem para praticar ações que, no entender delas, seriam as mais benéficas para o grupo. Só que o problema, o que diferencia o fascismo de outras organizações comunitárias é a questão do uso da razão, né? O fascismo, ele não é à toa que o apelido do Bolsonaro é mito, né? O fascismo ele é todo baseado em mitos, ou seja, o mito do esquerdista, do comunista que come criancinha, né? Que tem que ser combatido, exterminado, né? O mito da pátria grande que vai oprimir as pátrias ao redor, o mito da raça ariana perfeita, né? Quando o mito é um mito nacional, ou seja, as pessoas se unem em torno da questão do mito nacional, né? Aí a gente tem o nazismo, que é o que se praticou, sobretudo, em vários países, inclusive no Brasil, a partir da década de 30, sobretudo, né? Então, o nazismo nada mais é do que a ação de força excludente e irracional em torno da questão nacional. Agora é bom que se diga, Bolsonaro de nacionalista não tem nada. O cabra estava batendo continência para a bandeira americana no ano passado e colocou como ministro da fazenda dele um Chicago Boy, discípulo dos economistas que são os pais do neoliberalismo no mundo, para elaborar a política econômica dele. Quer dizer, ele vem para destruir a economia nacional, entregar ela toda para o americano. Mas por que a pessoa dele seria nazista? Por quê? Porque ele sempre plantou a ideia de que é comum entre os militares, né, desde a década de 60, da pátria acima de tudo. De que eles são verdadeiros patriotas, que eles fazem as coisas pela pátria, pelo país, ou seja, em cima do mito nacional. Né? Só que ele é da boca para fora. Sem né? contar com essas ideias agressivas, né? De você pregar... a parte agressiva é a parte do fascismo, mais ampla. Seria o fascismo, isso. Pregar a morte de opositores. É você não dialogar com o outro, não existe o outro. O outro está lá para ser esmagado e oprimido. Não existe o diferente. O que está fora do grupo deve ser esmagado. Essa que é a visão dele. Vou passar aqui só um minutinho os contatos do PCO. Né, você que quer entrar em contato com o PCO, Partido da Causa Operária, você que é operário, você que é trabalhador, vale a pena, viu, entrar em contato com o partido. Você pode ligar para o 98217-9820, 98217-9820, é o WhatsApp também, né? O número pcodf29@gmail.com, você que quer mandar um e-mail, uma carta, né? E lembrando que os nossos candidatos do PCO, o governador, o senador, né, estarão aqui com o pessoal do PCO, com o grupo do partido, até amanhã em Braslândia, para falar desse programa, para chamar a população braslandense, né, para ver o programa de governo, né, o programa para os trabalhadores, não é isso, senador? A ideia é exatamente envolver as pessoas, como o Renan colocou bem antes. Nós não fazemos promessa. Assim, o nosso programa é o programa da ação hoje, da população se organizar hoje para combater o avanço da direita, do grande capital internacional, contra a nossa sociedade, contra o nosso povo. E aí, amanhã vai ter um comício amanhã na Feira de Braslândia, né, e também na Vendinha. Você da Vendinha do Ouro Verde, né, amanhã você vai estar vindo especialmente sobre um grande comício de campanha e também de campanha de conscientização. Eu queria fazer mais duas perguntas para encerrar. Nós já estamos em cima do horário já para começar o apoio cultural e nós vamos deixar para o próximo bloco. Tá bom. Beleza, FM 5 e 3, boa tarde. Rádio Veredas FM, Braslândia, Distrito Federal. Apoiadores culturais desta emissora.
No mês de aniversário do Santana Carnes, quem ganha o presente é você, cliente amigo. No seu churrasco, no seu dia a dia, a carne tem que ser Santana Carnes, que tem oferta todo dia. É muito barato. No Santana Carnes tem churrasco no bafo, sábados, domingos e feriados. Tudo para o seu churrasco. Santana Carnes, sempre o melhor para você. Atrás do Super 6, Santana Carnes, O rei da carne. Os distribuidores Ford convidam você para a tradicional Festa do Morango, de 31 de agosto a 9 de setembro, na BR-080, quilômetro 13, em Braslândia. Participe da festa e aproveite essa oferta. Ranger Diesel Automática 2019, 7 airbags, sistema anticapotamento e 5 anos de garantia a partir de R$ 116.716 à vista para venda direta. De 31 de agosto a 9 de setembro, visite o estande dos distribuidores Ford. No trânsito, a vida vem primeiro. Lembrança, porque não foge de mim. Programa Paixão Sertaneja, para você que gosta do melhor da música de raiz. Paixão Sertaneja, nas manhãs de domingo, com Carlos Roberto e Pipoquinha, aqui na Rádio Veredas FM 98.1. Paixão Sertaneja. Lembrança não conte mais. Drogaria Santa Genoveva, na rodoviária de Braslândia. Agora sob nova direção. Uma grande variedade de medicamentos e perfumaria. Temos ofertas todos os dias e um atendimento personalizado. Temos farmácia popular. Drogaria Santa Genoveva, medicamentos em casa. Não cobramos taxa de entrega. Farmacêutico responsável, Dr. Edgar Martins. Teleentrega 3391-1481. Drogaria Santa Genoveva, na rodoviária de Braslândia. Chame a família, convide os amigos e venha para a Choperia e Cervejaria Adere, a sua mais nova opção em Braslândia, ao lado do estacionamento da rodoviária, de frente para a quadra 2 Sul. Ambiente amplo, aconchegante e familiar. Venha você também, não perca tempo. Cervejaria e Choperia Adere, estamos esperando você. 3013-1189. Restaurante Fofocas. São mais de 30 anos de tradição e qualidade. No Restaurante Fofocas, você encontra o melhor churrasco da cidade com carnes variadas, massas, 8 tipos de saladas e 6 tipos de legumes cozidos. Entregamos e não cobramos taxa de entrega. Aceitamos cartão de crédito e débito. Teleentrega 3391-3033 ou no WhatsApp 984-14-9700. Abrimos de terça a domingo com promoção em Marmitex e Self-Service. Na Feira Central de Braslândia, box 12 ao 16. Aguardamos por você. Você, mulher que gosta de andar na moda, não pode ficar de fora das ofertas que a Mix2P Shopping preparou para você. A Mix2P Shopping está com um grande estoque de bolsas em couro com o menor preço de Brasília. Para sua satisfação, a Mix2P só trabalha com bolsas em couro da melhor qualidade. Venha para a Mix2P Shopping, na quadra 5 Norte, ao lado do Banco do Brasil. Atenção, compadres e comadres, precisando de peças e serviço para o seu carro? Venha para Luciano Autopeças e Serviços, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração, com preços imbatíveis e com grandes promoções em baterias Moura e troca de óleo, compadre. Luciano Autopeças e Serviço, tudo que o seu carro precisa em um só lugar. 3391-3311, em frente ao Banco do Brasil, Cainágua, Jiribita. A Clínica Veterinária Veredas ampliou suas instalações para melhor atendê-lo. Ambiente amplo, agradável, equipamentos novos e modernos, com uma equipe de profissionais altamente capacitada para melhor atender o seu animal de estimação. Tudo que há de melhor no mundo pet, você encontra aqui. Atendimento 24 horas. Avenida Comercial, Setor Veredas, ao lado da Drogaria do Carlinhos. Fones 3029-1995 e 96320525. Clínica Veterinária Veredas. Traga o seu carro para o BAL Centro Automotivo. BAL Centro Automotivo. Troca de óleo, alinhamento, balanceamento, mecânica de motores e mais. Câmbio, injeção eletrônica, suspensão, freios, amortecedores, pneus, desempenho de rodas e serviço em geral. BAL Centro Automotivo. Seu carro em boas mãos. Área Especial 3, Conjunto B, Lote 2, Setor de Oficinas Braslândia, 3479-2475.
Breve na Rua do Lago de Braslândia. Frutaria Dinando. Uma grande variedade em frutas, castanhas, doces e aquela água de coco geladinha. O público pediu e a Frutaria Dinando estará de volta em breve na Rua do Lago de Braslândia, no segundo quiosque, acesso pela Praça do Laço de Braslândia. Frutaria Dinando. Frutas diversas e água de coco geladinha é na Frutaria Dinando. Em breve na Rua do Lago de Braslândia, funcionando de domingo a domingo. Quer comprar barato, fazer economia? Venha para o supermercado Doce Mania. Mania de vender barato. Temos açougue, os melhores cortes. Venha conhecer também nosso sacolão com frutas e verduras sempre fresquinhas todos os dias também. Supermercado Doce Mania. Aceitamos cartões de crédito e débito. É ticket de alimentação. Supermercado Doce Mania. Preço baixo todo dia. Avenida Principal, Setor Veredas. Você quer tudo isso e muito mais. Uma Doce Mania. Precisando de medicamentos e perfumarias? Você já sabe. Aqui em Braslândia, você encontra a Drogaria Carlinhos, uma completa loja para melhor atender você e sua família. Traga sua receita e tenha um atendimento especial com economia. Na Drogaria Carlinhos, você é bem-vindo. Drogaria Carlinhos, Avenida Comercial do Setor Veredas. Telefone 3391 1116. Eu disse Drogaria Carlinhos. Agradecemos aos apoiadores culturais da Rádio Veredas FM. Rádio Veredas FM. Rádio Veredas FM. Espaço Alternativo Veredas FM. Veredas FM, 5 horas e 11 minutos, voltamos aqui com o programa Distrito Musical, hoje debates, né, sobre as eleições de 2018, e estou aqui com o professor Christian. Boa tarde, professor Christian. Então, eu tinha preparado duas perguntas. A gente estava falando um pouco, explicando sobre fascismo, nazismo, e aí eu queria perguntar, e aí já vale também para o Renan, se o Renan quiser colocar, mas vai para o Danilo ainda. Como que a gente combate, né? Porque a gente, claro, está num estado democrático e a gente não, eu entendo que a gente não deve combater as pessoas especificamente, mas as ideias que são maléficas, como é que a gente combate uma ideia fascista? Como a gente deve fazer para combater? Bom, como a gente ponderou, o fascismo ele é baseado em ação, né? Ou seja, você vê aquele vereador lá, Fernando Holliday, né, o vereador com o nome de garoto de programa, ele foi lá, entrou na Assembleia do Estado de São Paulo, na homenagem ao Fidel Castro, arrancou uns cartazes lá. Esse rapaz, assim, ele devia ter tomado um couro nessa hora, assim. Ele não deveria. Ele quis exercer uma ação de força e ele exerceu ela sem nenhuma represada. Na nossa visão, ele deveria ter recebido o troco na mesma moeda naquele momento. Porque a gente não pode abaixar a cabeça para o fascismo. O fascismo se desenvolve em cima do medo das pessoas. E a gente não pode demonstrar medo para fascista. É igual cachorro raivoso. Se você passa um medo em frente a um cão raivoso, é aí que ele vem para cima, né? O fascista funciona da mesma maneira. Então, esses grupos mais pacifistas, assim, da esquerda, eles vão ser os alvos preferenciais dos fascistas. Né? Tanto que foi o que aconteceu com a caravana do Lula. Não é o nosso caso. Se aparecer algum grupo fascista na reunião do PCO, eles vão ser repelidos à força. Então, essa é a primeira questão, assim, que eu acho que tem que ser colocada com bastante clareza. Outra coisa que deve ser colocada
com clareza que assim, o fascismo nada mais é do que uma linha auxiliar da direita em geral. Ele não é um movimento próprio, ele é a espécie de recurso que o grande capital usa para várias finalidades. Primeiro, para oprimir de fato e combater na base da força, da intimidação, da violência, os grupos de trabalhadores organizados. Isso é um efeito direto. O segundo efeito dessa política da direita é o efeito do espantalho, né? Ou seja, quando de repente o próprio Alckmin, né, que é um fascista assim, também, mas mais, vamos dizer, escamoteado, ele começa a aparecer para a população como alguém mais sereno, melhor diante do Bolsonaro. Né? Então, assim, as pessoas vão votar no Alckmin eles vão votar no Alckmin para evitar o Bolsonaro. É uma das táticas que eles usam, né? Fazia isso muito com a direita, fazia isso muito com o Maluf, né? Em Minas com o Nilton Cardoso e por aí vai. Quer dizer, eles botam o monstro lá e, para evitar o monstro, conclama todo o centro e a esquerda a votar num direitista, que é o caso do Alckmin. O Alckmin é da Opus Dei. A Opus Dei do Monsenhor Escrivá era a linha religiosa do regime fascista do Franco na Espanha. Esses caras são perigosíssimos. Isso não é nem um pouco menos perigoso do que o Bolsonaro. Pelo contrário, como o Alckmin está mais alinhado com grupos do empresariado de São Paulo, dos grandes bancos, os grupos cientistas, ele é capaz de conduzir com muito mais efetividade uma política de opressão à população. E a gente já viu isso no caso da repressão que a Polícia Militar do Estado de São Paulo promove sobre a população em geral e as manifestações dos trabalhadores em geral, né? São tratadas a bala. Sim. Pois é, continuando essa questão, parece que a mídia brasileira contemporiza muito da gravidade da situação que a gente vive. E fazendo uma comparação com a Colômbia, desde que surgem as guerrilhas e os paramilitares de direita dentro desse conflito de uma guerra civil quase que permanente na Colômbia, que é um dos países que tem maior número de refugiados no mundo, e que culminava num conflito que era um conflito armado e que assassinava os adversários ou sequestrava, então era um processo duríssimo aí, mas a gente já não pode dizer, se a gente pegar a questão aí do avião que caiu do Teori, do assassinato de Marielle, agora desse atentado ao Bolsonaro, que a gente está vivendo uma colombização do Brasil? As táticas do imperialismo, elas sempre seguem o mesmo script em épocas próximas, né? Ou seja, eles promovem essa questão da perseguição das organizações populares, a coação, a intervenção militar mesmo que eles vêm fazendo no Rio de Janeiro, né? Isso tudo é parte da tática antiga, né? A gente viu isso já aqui. Eu nem chamaria assim de que é uma colonização. Acho que isso é uma coisa até anterior, o fenômeno da Colômbia, que a gente já viu no próprio Brasil na época, na década de 60, né, com o golpe militar. Assim, era isso que acontecia, né? Eles matavam, perseguiam, extinguiram o partido político. Esse pessoal não é democrata. Assim, parte do mito que eles criam é de que eles estão aí pelo mundo para difundir a democracia. Primeiro que os Estados Unidos não é um país democrático. Lá eles têm só 2 partidos, 2 de direita. Não tem nem partido de esquerda representativo lá assim. Que democracia é essa? Segundo que eles metem uma eleição direta na eleição presidencial. Quer dizer, isso é uma ditadura de direita, e eles falam que é democracia, e dizem que em prol da democracia eles podem invadir todos os países do mundo, inclusive o que eles estão fazendo agora, estão querendo fazer com a Venezuela, é o que eles já estão querendo fazer com a Nicarágua, né? Ou seja, intervenção militar norte-americana direta. Na verdade, isso tudo vem não de um problema dos norte-americanos, mas um problema do imperialismo. Né? Um regime de governo natural das grandes corporações é a ditadura. E a gente pode ver isso
como eles vêm conduzindo isso desde que se estabeleceram mais definitivamente no Brasil, na década de 30, 20. Quer dizer, o Brasil viveu grandes períodos ditatoriais, várias tentativas de golpe de Estado, isso porque é um país ainda relativamente sereno em relação a outros, onde tem mais conflito, como é o caso da Bolívia, que chegou a ter 100 golpes de Estado, golpes militares ao longo do século XX. Né? Então, assim, é uma ilusão achar que os norte-americanos, o imperialismo em geral, está aí para defender a democracia. Eles estão aí para criar um verniz democrático que legitima o sistema deles, que na realidade é ditatorial. Eu queria fazer uma pergunta para o usuário, para os dois, pode começar com o Renan para a gente revezar, né? Que é aí, se você quiser também, vamos acrescentar, mas a questão é a seguinte, a gente está nesse imbróglio, né, nessa complexidade de uma eleição onde o favorito, que é o ex-presidente Lula, está preso, agora tem um atentado que acontece ao segundo colocado das pesquisas, e aí a pergunta que eu faço é que é possível que a gente consiga chegar ao fim dessa eleição, eleger uma pessoa de forma democrática e restabelecer a democracia de fato? O que vocês pensam sobre isso? Então, antes de entrar nessa sua questão, eu queria só voltar um pouquinho da pergunta anterior que você fez sobre como tratar o problema do fascismo, porque o Danilo abordou um aspecto, eu queria levantar um outro aspecto que faz parte do nosso programa, que é o seguinte: o PCO defende a absoluta liberdade de expressão, de todo, seja de direita, de esquerda, não somos a favor de nenhum tipo de se utilizar, porque é muito comum na esquerda se utilizar, né, de declarações, por exemplo, do próprio Bolsonaro, né? Bolsonaro sofre vários processos aí jurídicos por parte de gente da esquerda por conta das declarações que ele dá. Então nós somos contrários a esse tipo de medida que é tomada pela esquerda e por movimentos sociais em geral, porque isso aí na verdade só serve para o Estado se utilizar desses instrumentos para poder coagir as próprias manifestações dos trabalhadores. Eles usam isso aí, vamos dizer, usam o fato da esquerda, né, defender esses processos, né, contra os trabalhadores para poder fazer uma política de cassação da livre manifestação da própria esquerda. Então, essa questão, por exemplo, e isso tem inclusive um desdobramento político que é muito sério. Esse suposto atentado ao Bolsonaro, porque ele está ainda envolto de muitas dúvidas, né? É uma coisa que a gente ainda tem que ver, porque tem elementos que mostram, o cara tomou uma facada, não tem sangue na facada, depois ele entrou andando no hospital, teria sido 6 pontos que ele teria tomado, depois já tinha sido uma facada que tinha atingido determinadas regiões do estômago, do intestino dele, e assim, depois você vê uma foto que tem ele sendo aparentemente operado com um médico sem luvas. Então assim, é uma coisa que levanta muita suspeita, que a gente tem que ainda ver até que ponto e a gravidade de fato que aconteceu. Mas, diante vamos dizer, desse suposto atentado, a esquerda, em geral, os vários candidatos, inclusive candidatos à presidência, aí, tipo Boulos, o próprio vice, o Haddad, né, do Lula, saíram em defesa da questão da não violência, em defesa de que isso aí seria quebrar o aspecto democrático das eleições, né? Nós vemos isso com muita gravidade, porque o Danilo citou aqui na intervenção dele no bloco passado, o que é as declarações que o Bolsonaro promove contra a esquerda em geral, contra os movimentos sociais, LGBT, contra os movimentos sem terra, contra as mulheres. Então, chega uma hora dessa, né? Quer dizer, que uma manifestação de um popular, vamos supor que tenha tido, que de fato a coisa tenha sido colocada dessa maneira, reage a essa barbaridade que cotidianamente, violentamente o Bolsonaro coloca contra a população, você ir lá em defesa dele? Então, pra gente é assim, vamos defender uma pessoa que está aí cotidiana, porque nós achamos, da mesma maneira que nós somos a favor da absoluta liberdade de expressão, nós somos a favor que as pessoas se organizem para reagir à altura daquelas
daquelas manifestações. Então, se o Bolsonaro fala que vai atirar nos petralhas, entre aspas, como ele qualifica o pessoal do PT, nós somos a favor que a esquerda, os companheiros do PT se organizem e ameacem também o Jair Bolsonaro. Não entrar num discurso do não ódio, entrar num discurso como esse agora, que não pode ser feito isso contra o Bolsonaro, quando ele está barbarizando com a população brasileira. Porque a política que ele defende é a política que matou a Marielle, por exemplo, no Rio de Janeiro, com a intervenção militar, tá certo? E claramente, lá a arma que matou, assassinou a Marielle, era uma arma de controle das Forças Armadas. Então lá não foi crime político. Agora o que acontece com ele é um crime político. Então ele está entrando numa política de vítima, né? A gente teria que ver se isso aí é uma jogada que tem toda a possibilidade de ser dos próprios golpistas, no sentido de o Bolsonaro se transformar no candidato do mercado, que é aquele candidato que vai ser apoiado pelos grandes meios de comunicação, pelo grande capital. Então tem toda uma maquiagem nesse sentido de vitimizar o Bolsonaro. A esquerda entrar nesse discurso, tá, é ficar refém dessa política, né, de você se acomodar diante do golpe de Estado. E aí eu entro inclusive na segunda questão que você levantou. Nós achamos que o grande problema, o grande impasse que existe hoje do ponto de vista da luta contra o golpe é justamente o fato de que a esquerda, e eu me reporto em particular ao Partido dos Trabalhadores, por ser o principal partido do país da esquerda, né, por ser o partido que sofreu diretamente o golpe, por ser o partido principalmente do Lula, que é, né, como a gente vê aí, a expressão maior para a população da luta desse estado de coisas, que está colocada aí pelo golpe, sistematicamente ficar, vamos dizer assim, freando a reação popular, tá certo, à luta contra o golpe. Então, por exemplo, nós tivemos desde a época do impeachment, né? O PCO, por exemplo, levantou a palavra de ordem de lutar contra o impeachment, organizar os trabalhadores em comitês, o impeachment é golpe, isso e aquilo. O PT, em geral, primeiro as manifestações que ocorreram foram manifestações muito limitadas e sempre naquela expectativa, não, o Congresso não vai aprovar o impeachment, depois o Congresso aprova, depois é o Senado que não vai aprovar, depois o STF vai caçar o impeachment, enfim, né? Foi sempre uma política de você colocar, porque essas instituições, todas elas fazem parte do golpe, todas elas, se formou um grande blocão no Brasil, em que as instituições brasileiras estão absolutamente vinculadas ao golpe de Estado. Então nós tivemos a primeira questão. Depois esse mesmo processo aconteceu com relação ao companheiro Lula. O Lula não vai ser preso, depois o Lula não vai ser condenado, é condenado, depois não vai ser preso, é preso, né? Depois ele está lá, tem um movimento de resistência, não, o Lula tem que se entregar, daqui uma semana o Lula está liberto, já tem mais de 5 meses que o companheiro está enjaulado lá em Curitiba, enfim, sempre criando uma situação que as instituições golpistas, por alguma obra divina, iriam recuar diante desse processo. As eleições também têm um fenômeno parecido. Que fenômeno é esse? Veja, se o Lula é a expressão maior contra o golpe, e o golpe está avançando, e em primeiro lugar, a partir da própria exclusão do Lula, tá certo? Um recuo diante da candidatura do Lula, nesse processo aí, porque vamos, para a gente entender, o PT, obviamente nós não sabemos a decisão do partido, sabemos que tem um setor do partido que defende uma candidatura, um plano B, que seria a princípio o próprio Haddad, né? Enfim, nós não sabemos se de fato isso vai acontecer, vamos ler, né? Mas enfim, a questão é a seguinte, o Lula tem condição, já os próprios advogados dele falam isso, tem condição efetiva de estar na urna, o nome dele está na urna, tá certo? Então, o PT, por livre e espontânea vontade, tirar a candidatura do Lula, no nosso entender, é se sujeitar ao próprio golpe de Estado, da mesma maneira que isso aconteceu nos pontos anteriores, da luta contra o impeachment, depois contra a prisão do Lula. Quer dizer, é você se adaptar ao jogo dos golpistas. Então isso aí, num ponto de vista de uma evolução da consciência das massas, é muito ruim. Porque assim, é uma coisa muito comum a gente escutar no meio da esquerda o seguinte,
o problema da luta é porque o povo não tem consciência, o povo não se mobiliza, isso e aquilo. Agora, quando você, de fato, tem que fazer com que o povo faça uma experiência concreta do que é o golpe, né? Em primeiro lugar, excluindo o candidato do povo, e a esquerda, né, recua diante disso, e cria a ilusão que você pode participar daquele jogo golpista, né, através de um outro candidato, você cria uma grande confusão na cabeça das pessoas. Você não ajuda com que elas processem esse tipo de coisa, porque o problema não está na eleição. A eleição vai ser dada daqui a um mês. O problema é depois das eleições, porque nós avaliamos o seguinte: com o Lula já é difícil a esquerda ganhar as eleições, porque o aparato estatal, particularmente depois do golpe, é muito controlado. E nós temos experiências isso no Brasil em 89, com relação à própria candidatura do Lula e a armação que foi feita em torno do Fernando Collor de Mello, um candidato tirado da cartola pela direita, pela Rede Globo. Nós tivemos isso em 94 com o próprio Lula, na época do Plano Real, né, com o governo Fernando Henrique Cardoso, no Plano Real, que colocou o problema da candidatura do Fernando Henrique Cardoso num processo totalmente artificial, que era a questão do real. Enfim, em 98 nós tivemos também algo semelhante. Enfim, a burguesia tem muitas maneiras de manobrar com as eleições, e eles fazem isso aí. Então, acreditar que por si só isso já seria solução, já é uma ilusão. Em segundo lugar, por que nós apostamos no Lula? Porque o Lula, e aí sim poderia até levar uma vitória eleitoral, ele de fato é capaz de mobilizar as pessoas em torno dele. De fato é capaz com que o povo vá para a rua para garantir uma vitória, inclusive eleitoral dele. E independentemente do resultado eleitoral, isso abre espaço para os trabalhadores se organizarem no dia seguinte às eleições. Porque o que garante? Vamos supor, numa hipótese muito remota, que você elegesse um candidato da esquerda, o Haddad, por exemplo, numa eleição totalmente modorrenta, totalmente sem mobilização. O que garante que o Haddad vai evitar um novo golpe contra ele? Qual que é a segurança que você tem com relação a isso aí? Não, pelo contrário, ou depois das eleições, a Carmen Lúcia, o STF, as Forças Armadas, né, as instituições todas golpistas, o parlamento que está se avizinhando ser mais direitista que nós temos aí, eles vão mudar de posição e vão todos virar democratas e vão respeitar que o PT volte, que um eventual governo Haddad recomponha o Estado do ponto de vista que existia anteriormente. Isso aí é acreditar no conto da carochinha. Então, por isso que nós nos baseamos na mobilização popular e apoiamos a candidatura do Lula como esse instrumento para preparar os trabalhadores para o próximo período, para as lutas que estão por vir, independentemente do resultado eleitoral. Nós vamos agora a um breve apoio cultural, já voltamos, 5h31. Mas assim, a gente com música aí revolucionária, com o Partido Revolucionário, então eu só queria... perguntar uma coisa, vocês pensam em fazer uma revolução ou não? A revolução não é vontade individual das pessoas. Uma revolução era uma consequência do esmagamento do povo pelo Estado capitalista. O que nós queremos dar... Então, nesse sentido, ela é inevitável. O que nós queremos, o que nós lutamos é dar clareza ao povo, né, às massas oprimidas, sobre o conteúdo disso aí. Porque você veja o caso do golpe do Brasil agora, né? Nós temos que fazer com que as pessoas compreendam esse golpe e compreendam por que o povo está sendo esmagado pelos golpistas, o que está por trás disso e como a gente tem que se organizar para reagir a isso aí. Mas que a revolução é inevitável, sem sombra de dúvida. E nós estaremos apoiando ela com certeza. Bom, assim, falando em revolução e falando em processo de organização da população, das massas, em relação à resistência de ataque ao Estado, de ataque a essas questões, eu queria fazer uma pergunta comparando, citando um exemplo da Turquia, que quando aconteceu a resistência ao golpe de Estado do presidente Erdogan, e que o povo ficou nas ruas, pessoas morreram ali, mas o povo não arredou o pé ali das ruas até que de fato
fosse controlado, fosse feito um contragolpe e garantido a presença do presidente no poder. Por que as massas ou as classes trabalhadoras, os sindicatos, não organizam? Eu não falo de forma agressiva, eu sou um pacifista, eu não falo de forma agressiva, de forma de matar ninguém, mas, por exemplo, a presença das massas, de milhares de pessoas em uma greve geral, onde você se mobiliza e onde você não arreda o plano, você senta naquele lugar e vai ficar até que seja contornadas aquelas questões, né, de uma mobilização. Até a gente pode comparar um pouco a questão da greve dos caminhoneiros, mas eu falo de não arredar o pé até que se resolva de fato a questão. Por que isso não se dá no Brasil? Então, a gente tem uma caracterização a esse respeito, né? O principal fator é que o Brasil, ele final dos anos 70 e início dos anos 90, ele teve uma situação muito revolucionária aqui, né, do ponto de vista dos trabalhadores, as greves. Foi o próprio período do surgimento do PT, do surgimento da CUT, né? Eram greves radicalizadíssimas, foram greves que colocaram abaixo, inclusive, a própria ditadura militar no Brasil. Então, isso é um primeiro aspecto. Em determinado momento, aí nos anos 90, por questões que dizem respeito à condição geral do país, né, a estabilização que a direita conseguiu promover via Plano Real, por um lado, né? Embora uma coisa assim aparente, superficial, mas eles conseguiram conter, né, através da estabilização da moeda, né, um período, vamos dizer assim, de uma relativa estabilidade, por um lado, e por outro lado, diante do desemprego, diante da situação, da condição geral da classe operária, né, o movimento operário entra num período de refluxo, né? Então isso aí tem esse dado, vamos dizer assim, da condição, vamos dizer assim, social do país naquele período. Tem um outro aspecto que está vinculado a isso aí, que é o problema da política dos sindicatos, da esquerda em geral, no sentido de sistematicamente ter uma política de contenção de uma evolução à esquerda da classe operária. Isso em momentos anteriores, né, poderia ficar um pouco encoberto por conta desse problema da paralisia, da situação de refluxo que estava no movimento operário. Mas com o golpe, né, com essa situação que a gente está passando hoje, a gente vê nitidamente que exige, como que na prática que se dá essa política, né? Quer dizer, é uma política, a gente chamaria assim de freio de mão puxado. É você não procurar fazer com que a população vá a fundo na sua experiência com a realidade política do país. Aí você poderia, vamos pegar aqui o problema do impeachment, né? Como um momento estanque dessa situação. Quando teve o impeachment, nós do PCO saímos, obviamente, em defesa da anulação do impeachment, né? Chamando o impeachment de como ele é, um aspecto do golpe, como um golpe, defendendo o governo da presidenta Dilma, denunciando o caráter absolutamente farsesco que foi o impeachment, né? Enquanto que boa parcela da esquerda, inclusive do próprio Partido dos Trabalhadores, achava que não tinha que defender a Dilma, né? Que a Dilma não mobilizava, que a Dilma de fato tinha feito uma política A, B ou C, que a Dilma tinha várias explicações para isso aí. O que nós dizemos, e até hoje, e depois disso nós tivemos vários acontecimentos, como eu citei aqui, o problema do impeachment, a aprovação do próprio impeachment, depois a prisão do Lula. Se a cada um desses momentos nós tivéssemos tido uma política, que fosse uma política de fato, de fazer com que a classe operária avançasse na sua consciência, de mostrar o golpe, né, de organizar os trabalhadores através dos comitês, né? Ou seja, se nós tivéssemos uma posição atuante, uma coisa que visasse uma política que fosse de fato de bater de frente com o golpe, que nós caracterizamos essa política como uma política revolucionária. O que é uma política revolucionária? Uma ação revolucionária é uma ação que procura ir de frente com os principais elementos do golpe. Por exemplo, o problema
da candidatura do Lula agora, né? Se você, não, vamos bater pé, o Lula, vamos com o Lula até o fim, o Lula presidente, o Lula candidato, né? É golpe, eleição sem Lula é fraude. Quer dizer, você começa a desmascarar o véu de tudo que está por trás disso aí. Então, são esses dois fatores que faz com que no Brasil a coisa ande meio que assim numa situação, ande devagar. Mas nós também achamos o seguinte, que esse devagar, ele está muito perto de chegar ao final dele. E que fatalmente a classe operária vai se levantar, e a classe operária brasileira, eu acho assim, ela é protagonista de fatores fundamentais do ponto de vista da luta de classes no Brasil, e se de fato ela não conseguiu avançar mais ainda, é por um problema da política das direções ao longo da história, né? Eu acho que nesse sentido nós achamos uma questão essencial o problema do Comitê de Luta contra o Golpe, porque em certo sentido isso quebra esse bloqueio que vem de cima. Nós achamos importantíssimo, e nosso partido tem se desenvolvido muito nesses últimos 3 anos, a evolução da construção de um partido operário revolucionário no Brasil, que fatalmente vai passar pelo PCO. Enfim, nós achamos que a classe operária vai ser na próxima etapa protagonista de toda uma luta política muito encarniçada. Quanto mais a gente conseguir fazer com que a experiência seja processada mais rapidamente pelos trabalhadores, a começar pelos setores mais evoluídos, mais a gente vai conseguir avançar nessa organização da classe operária. Renan, a gente tem 5 minutos para você se despedir, mas eu queria que você falasse rapidamente só sobre essa dúvida minha, que é assim, estava falando sobre a Argentina, né? Você não acha que a classe trabalhadora argentina é mais aguerrida que a nossa brasileira? Eu não sei, não vejo dessa maneira não. Acho que ela é uma classe aguerrida, né? Eles têm uma atuação no movimento, nas manifestações de rua, acho que bem presente. Mas você veja, eles fizeram grandes manifestações pela questão do aborto, por exemplo. Depois, tá certo? A própria burguesia golpista da Argentina conseguiu reverter isso aí e dar um fim a esse movimento, ou pelo menos paralisar esse movimento. O que eu acho... É que, você me permite, acho que é bom assim, colocando a coisa na real, por exemplo, a classe trabalhadora brasileira barrou a reforma da Previdência, a Argentina não. São muito mais aguerridos. Essa questão depende da situação. Os povos não são melhores ou piores que outros. Assim, sucumbir a essa ideia, sucumbir ao próprio discurso da direita de que o brasileiro seria naturalmente pior do que outros povos. Isso, na verdade, é um discurso da direita, né, que é criado, e aqui a esquerda abraça, né, grande parte da esquerda abraça. Então, assim, não vai ter revolução, não vai ter... as pessoas não sabem, não vão para a rua, como se... para as pessoas ir para a rua não dependesse de uma longa tradição de ação que vem sendo barrado justamente por esses elementos da esquerda, como o Renan colocou. Mas quando eles colocam... o próprio Lula faz muito a falácia do espantado, né? Ele gosta de fazer, ele fez lá em São Bernardo, ele falou assim, se eu quisesse fazer revolução, eu não teria criado um partido, teria pegado em armas. Espera lá, não é assim. Existem várias táticas, várias maneiras de se fazer revolução, que a gente acredita, não é com grupos guerrilheiros, como se diz, foquistas, que fazem luta armada isolada de pequenos grupos, mas sim com um movimento de massas amplo, que, ao ser reprimido, vai estar armado para se defender. Então, assim, a questão, enfim, assim, nós temos que investir na eleição porque as pessoas não estão mobilizadas, é o típico caso de profecia autorrealizável. A população não está mobilizada porque essas mesmas lideranças estão puxando o freio de mão para que ela não se mobilize. É isso mesmo. Aí, aqui tem um recado aqui, né, da Thelma Trabalhador, voto em trabalhador, e quem bate cartão não vota em patrão, PCO 29, né? Eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais, já estamos na reta final já do nosso programa, começando pelo Renan. Eu agradecer o espaço aqui da Rádio Veredas. Depois eu quero ver numa oportunidade aí mais a gente discutir um pouquinho esse programa das rádios comunitárias. Nós do partido temos bastante interesse nesse movimento.
Achamos que a construção de mecanismos alternativos, né, aos grandes monopólios que tem aí são sempre extremamente progressistas, né? Obviamente isso não quer dizer que a gente não tenha que lutar o fim, né, do monopólio dos meios de comunicação. Muito ao contrário, né, a Rede Globo aí é um câncer na sociedade brasileira, outras também, mas em particular a Rede Globo. Mas achamos muito importante essa experiência de vocês aqui, depois queremos compartilhar e debater mais esse assunto. Agradecer aos ouvintes, né, essa oportunidade, e dizer que o PCO, reafirmando que o PCO está aí na luta contra o golpe, o PCO chama a população a não acreditar em promessas, chama a população a ter uma consciência crítica nessas eleições, a ver de fato quais são as forças que estão girando em torno dessas eleições, em particular essa questão do impedimento, a tentativa de impedimento do Lula, né, a tentativa de tirar o Lula do processo eleitoral, que, ao nosso ver, vai caracterizar as eleições para presidente como uma farsa absoluta. E, finalmente, dizer que nós do PCO 29, nós estamos aqui à disposição da comunidade para debater os problemas da comunidade, dos trabalhadores em geral. Bom, eu queria parabenizar o Matheus e a Rádio Veredas, Matheus, com seu programa Distrito Musical, por dar espaço para discussão política, né? Acho que tem a ver com música. Convidar todo mundo a vir lutar contra o golpe com o PCO, fazer a mobilização hoje, não ficar esperando pelo dia de amanhã, pelas promessas que sempre se repetem e nunca são cumpridas. A gente só vai conseguir os nossos direitos se a gente estiver mobilizado por eles hoje. Qual o seu número? Danilo, senador 290-290, contra o golpe. Governador 29. Sim, professor Christian. Bom, então foi uma honra receber vocês, foi uma honra novamente voltar aqui ao estúdio da Rádio Veredas e participar do programa do Matheus, nessa discussão tão importante para a nossa sociedade nesse momento difícil que a gente vive no Brasil. Obrigado, ouvintes, obrigado a todos que nos ouviram. Voltamos no próximo sábado das 3 às 5 com o programa Distrito Musical. Tchau, tchau, Brasil.